É isso aí, pessoal, aqui o Repórter Cabelo, né? Amado por uns, odiado por outros, mas aquele que traz a verdade pra você. Que legal, hein? Poxa vida, hein? Quero mandar um abraço pra vocês que estiveram comigo lá, que tiraram muita foto, né? No evento de domingo aí, no Runner Cup. Muito bacana, hein? Gostei de ver. E olha, eu ouvi muita coisa boa lá das pessoas, viu? Então o Repórter Cabelo está sendo bem aceito aí pela população de Inconfidente. Mas ó, a matéria de hoje é bacana, viu? Uma matéria muito séria, mas que vai fazer você rir também, viu? Beleza? Nós vamos falar aí sobre a audiência que teve na Câmara Municipal sobre o bairro do Monjolinho. É a urbanização do bairro. Mas antes da gente tocar nesse assunto, roda a vinheta! É isso aí. E agora nós vamos ouvir a fala aí do prefeito de Inconfidentes, Claudinei Antunes Testa. É isso mesmo, hein? E olha, ele não é de falar muito não. Ele fala pouco e o suficiente. Vamos lá. Boa noite, senhor presidente. Boa noite os demais vereadores e vereadoras. Pessoal do bairro do Monjolinho aqui presente, uma boa noite. Os ouvintes que vai estar nos acompanhando pela rede social. Fui convidado para essa casa, para estar aqui, a respeito do bairro do Monjolinho, onde está o projeto de urbanização, né? A intenção da gente é o quê? É fazer um investimento no bairro. A gente precisa da legalidade, como o próprio promotor disse aí. Então, o projeto está aqui. A questão técnica do projeto, a gente tem o Francisco Valnei da Costa, que é um servidor nosso, mais de 25 anos de carreira, concursado, que pode explanar a parte técnica para vocês. Vocês viram aí? O prefeito foi bacaninha, né? Agora é que vai começar a polêmica. Vamos nessa, que é bom a beça, gente! Fica aí com o Repórter Cabelo. Tem muitas emoções. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores. Boa noite, pessoal do bairro do Monjolinho. Como o meu primo Testa ali, vocês só sabem, eu sou primo dele. Faz praticamente 29 anos que eu estou na frente do setor de tributário da Prefeitura Municipal de Inconfidentes e com o propósito de arrecadar para o município. Essa é a função minha como fiscal tributário. E o bairro hoje do Monjolinho, não sei se alguém aí lembra, mas eu comecei no intuito de ajudar a desenvolver aquele bairro. Quando foi feita aquela rede de esgoto no bairro do Monjolinho, foi eu que fui buscar o técnico lá acho que é Munhoz, a cidade dele. Foi eu que segurei as estacas para fazer a demarcação dessa rede de esgoto. Então faz tempo que eu estou nessa vida lá como bairro no Monjolinho. Faz tempo que eu estou participando do progresso daquele bairro. Hoje eu sou o bicho-papão lá, que é eu que entrei em contato com o promotor, é eu que tenho obrigação funcional minha de buscar a arrecadação do município, aonde tem fator de arrecadação. E lá, hoje, é 1. Só que não é arrecadado do jeito que o pessoal está pregando aí. Será tudo analisado. Não é da forma que às vezes estão falando, vão taxar o bairro, vão arrebentar com o bairro, todo mundo vai pagar. Todo mundo paga. Tem pobre lá, como disse o nosso amigo Vanderlei aqui, tem pobre. Mas na Vila Nossa Senhora também tem pobre. E a forma de cobrança nossa é bem analisada na forma que é um tratamento justo. Vai pagar mais aquele que realmente tem um poder aquisitivo maior. O pessoal tem muito sítio, tem muita coisa lá. Beleza, tem o sítio. É só me apresentar depois os ITRs, os CCIR daquela obra. Não houve fracionamento de terra, pode ser tratado como sítio. Isso aí depois a gente pode articular. Agora, hoje a situação minha lá como fiscal tributário não tem como fugir disso. Em 2019, acho que 2016, 2017, que começou a fazer os calçamentos, colocou meio-fio, rede de esgoto. 2019, eu cheguei no prefeito Décio, até nem falava com ele direito, falou, prefeito, está assim sensado, nós temos que mandar o projeto para a Câmara. O seu Vanderlei, esse projeto teve na mão dele, ele segurou.
Se vocês têm alguém a agradecer, que tem que agradecer esses dois aqui, o Vanderlei e o Benoni, porque eles colocaram a corda no pescoço para segurar aquela situação até agora. Só que agora não dá mais. A Rosângela entrou, falei com ela. Inclusive, ela assinou um ofício em 2022, falando para a promotoria que ia fazer todo o cadastramento imobiliário de lá para poder cobrar o IPTU. E se passou. Valdeir, desculpa, pode interromper vocês? Depois a gente fala. Pode? Deixa eu falar para você, eu vou interromper você. É o seguinte, IPTU é o seguinte, tem que fazer lá, porque não está fazendo nada. Eu vou interromper você. E eu estou aqui na câmera para interromper você. Aí você fala a sua palavra, eu vou falar a minha, entendeu? Eu vou falar a minha, você fala a sua palavra. Então, o 1 milhão que foi investido em iluminação pública naquele bairro lá não é nada? O calçamento que foi feito naquele bairro lá não é nada? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Não, eu estou participando disso, não é de agora. Não é culpa de prefeito, não é culpa de testa, não. Hoje o responsável ali é Volney. O responsável pela arrecadação daquele município. O CPF que está no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais lá, como arrecadador do município, é o meu. E eu vou fazer o que tem que ser feito. Pedi ajuda ao promotor. Aí falaram que eu denunciei na promotoria. Eu não denunciei, não. Eu pedi ajuda no promotor o dia que desceu o projeto aqui e o Vanderlei começou a chamar o povo para vir pressionar os demais vereadores. Eu só pedi ajuda e tenho o e-mail que eu escrevi para o promotor. Eu tenho que falar a palavra também, eu tenho que falar a minha palavra. Eu tenho que falar a minha palavra. Você aguarda eu terminar a minha? Eu passo a palavra para você fala. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Então, é dessa forma que vai ser conduzido lá. Para mim, se não passar, é melhor. Porque eu não preciso cadastrar, eu não preciso pegar documento de ninguém. Olha. Agora eu vou ler para vocês uma postagem, tá aqui, ó. Eu imprimi. Eu fui lá e imprimi. É uma postagem de 16 de dezembro de 2019. Tá aqui, ó. Tá certo? Que foi na página do Valmei no Facebook. Tá escrito aqui, ó. Comunicado importante, isonomia tributária. Proibido instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. A Prefeitura encaminhou para a Câmara Municipal um projeto de lei que altera a área urbana desse município. Tal projeto tem como objetivo colocar o bairro Monjolinho dentro do perímetro urbano e na órbita fiscal do município. E com isso, corrigir uma injustiça tributária que está ocorrendo há muitos anos, sendo que os imóveis que se encontram neste bairro não sofrem qualquer tributação por parte do município, por se tratar de uma área rural. Mas é do nosso conhecimento que se trata de uma região urbana consolidada há vários anos, com todas as melhorias e infraestrutura possíveis de cobrança. E para você, proprietário do imóvel desse bairro, é o primeiro passo para a regularização jurídica desses imóveis, uma vez que a grande maioria dos imóveis ali existentes não possuem escrituras registradas em cartório. E aqueles que possuem escrituras estão em condomínio e não possuem matrículas próprias, ficando impedidos de oferecerem seu imóvel em garantia ou obter qualquer financiamento junto aos bancos. E não existe desmembramento em área rural com área inferior a 2 hectares, 20 mil metros quadrados. Portanto, senhores contribuintes de IPTU, cobrem de seus representantes na Câmara Municipal uma votação justa e responsável, uma vez que estamos pagando por melhorias e serviços prestados pela Prefeitura naquele bairro e estão gozando de benefícios bancados por nós, contribuintes,
que pagamos nossos tributos. O Valmei, ele publicou na página do Facebook em 16 de dezembro de 2019, certinho? Então tá aí, acabei de ler o que está lá na íntegra. Se os senhores quiserem, eu posso mandar aí, né, o link para vocês conferirem. Você viu? Até meu cabelo fez assim, ó. Mas não sai daí não! Tem mais emoções nessa sessão extraordinária para o bairro Monjolim. Eu acho que eu sempre tratei o seu, né, com o maior respeito. Eu gostaria que você me tratasse com respeito aqui também. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Mas, falo, se tiver alguém para ser agradecido, vocês do bairro agradecer, agradece esses dois aqui, porque eles colocaram a corda deles no pescoço. Porque eu não coloco a minha, não. Eu faço o que tem que fazer, eu faço o que a lei manda fazer. Se está achando ruim da minha pessoa, está lá o promotor de justiça, vai lá discutir com ele. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Eu acho que eu espraneio que se vocês precisarem de alguma coisa, mais alguma informação a respeito de cobrança, será analisado caso a caso, depende da situação do imóvel. Tem muita gente lá que fracionou, correu risco de a lei de parcelamento de solo. Porque pode ser punida a pessoa que vendeu o lote lá em área rural com menos de 20 mil metros quadrados, que é o módulo rural. Então pode incorrer em crime de responsabilidade também para quem fez o fracionamento de solo irregular. A gente está tentando acertar de uma forma pacífica, de uma forma justa para cada um. Ou da forma da lei, que a lei exige fazer. Aí fica a critério. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Agora vocês prestem atenção na fala do vereador Adriano. Presta atenção, hein? Presta bem atenção nas palavras dele. Vamos lá, Adriano. Vereadores, uma boa noite. Gente, é importante a gente olhar isso com um olhar assim, bastante técnico, porque senão dá a impressão que a gente está querendo taxar alguma coisa e não é bem por aí. O bairro do Monjolim, eu fiz algumas anotações aqui, resumidamente. O bairro do Monjolim tem toda a infraestrutura para se transformar em zona urbana. Tem água, iluminação pública, calçamento, meio-fio, rede de esgoto, está a menos de 3 quilômetros da cidade. Tendo dois desses itens, Constituição Federal diz que tem que transformar, não é uma coisa de vontade de vereador, é uma coisa que tem que ser realizada, isso é importante. Então, negar que o bairro do Monjolim tem esses itens pode ser computado a nós, vereadores. Aí a carga vem para nós como uma renúncia de receita, como improbidade administrativa, omissão do dever legal. Ou seja, nós podemos ser caçados simplesmente pelo fato do bairro do Monjolim não ser votado. Então, é uma obrigação nossa de vereador fazê-lo. Não é uma coisa de querer taxar ninguém, não é isso. A gente tem obrigação, porque está na Constituição Federal, o Monjolinho recebeu as mesmas coisas que a cidade recebeu, então, com todos esses itens, é muito importante que isso aconteça. E também a gente sabe que existem donos, já foi até citado aí, donos do terreno lá que acabaram fracionando os terrenos de forma inadequada, de acordo com a zona rural, para vender os terrenos. Então, precisa ser legalizado nisso, então essas pessoas também podem acabar pagando pela lei. Então, olha para vocês verem quantas coisas estão aqui envolvidas nisso. E agora vamos falar uma questão de justiça. Se um bairro como o do Monjolim, que tem toda essa infraestrutura, tem recebido as coisas que a zona urbana está recebendo, não é justo que pague taxas iguaizinhos aos moradores de uma cidade? É uma coisa que a gente tem que questionar. É claro que a gente não quer. Eu gostaria muito que os meus terrenos também, né, que eu possuo, também não pagassem. É evidente que a gente quer isso. E a gente não quer cobrar taxa de ninguém. Mas a gente não pode estar aqui defendendo uma Câmara Municipal, se colocar nessa posição e simplesmente achar que eu posso defender um público porque eu gosto mais daquele público, porque aquele público é meu eleitor. Não dá. A gente tem que ser coerente com as coisas que a gente faz e com o nosso conhecimento que nós temos. Eu espero que vocês entendam isso de todo o coração, porque eu acho que a gente tem que fazer o bairro do Monjolim agora, a partir de agora, crescer.
expandir e cobrar sim do prefeito essa obrigatoriedade de fazer cada vez mais investimento lá no bairro. Muito obrigado. Agora vocês vão assistir um trechinho em que o vereador Anderson fala sobre o Monjolinho. Eu queria que vocês prestassem atenção que em dado momento o vereador para de falar. Sabe por quê? Porque pessoas que ainda não entenderam que o bairro Monjolinho é um bairro urbano, que será declarado por lei bairro urbano, que a urbanização do Monjolinho só vai trazer coisa boa para ele. E outra coisa, a prefeitura não pode fazer nada lá enquanto essa situação não for resolvida. É isso mesmo. Se a prefeitura fizer alguma coisa no bairro Monjolinho, sem estar resolvida a urbanização do bairro, vai dar ruim para ela. É isso mesmo. O promotor já orientou vereadores, já orientou a prefeitura, o prefeito Testa, então não tem o que fazer. E vocês observem que quando o Anderson ele se despede, presta atenção à forma que ele se despede. Ele foi interrompido, né? Falando o que é certo, o que é verdade, e ficou calado porque outras pessoas começaram aí a interromper, né? Então, muita gente não aceita isso aí, mas não tem como fugir, não tem o que fazer. O bairro Monjolinho vai ser urbanizado de qualquer jeito, é a lei. E se a lei tem que ser cumprida, não adianta vereador, não adianta prefeito, não adianta deputado, não adianta senador, não adianta nada. Agora, o bairro Monjolinho será urbanizado e seus moradores pagarão o IPTU. Nada justo, não é? Dos moradores do centro da cidade pagarem para a prefeitura fazer obra lá. Então, chega o momento que o bairro Monjolinho terá que ser urbanizado. A lei que está mandando é lei. Não tem como fugir. Não adianta culpar prefeito, não adianta culpar o Valmei, não adianta culpar vereador, não adianta culpar ninguém. Agora chegou o momento de urbanizar o bairro. E se isso não for feito, vai sobrar para todo mundo. Como foi muito bem dito já, né, pelo Ney, o Adriano, a questão lá do bairro, lá, que é um projeto de ampliação, não é ainda um projeto que já vai estar lá estipulando o valor, que vai estar colocando o valor que será cobrado. Isso daí é um outro projeto depois, igual o Volney falou, vai ser analisado. As pessoas que foram faladas, e a questão do financeiro, uma pessoa tem mais condição, a outra tem menos condição, já foi conversado um dia que a gente teve uma reunião com o Volney, lá com o promotor, que vai ser visto aí, colocado um valor mais adequado. Então é um projeto que a gente vê que já não é de hoje, porque a gente vê que muita gente fala que é a gestão, é os vereadores da situação que estão querendo taxar, né, entre aspas, lá o bairro. E a gente vê que já é um projeto que está aí desde 2019. A gente teve lá a reunião com o promotor disse para a gente que é um projeto que tem que ser passado, e a gente também tem que olhar para a parte de coerência, por bons olhos também. Querendo ou não, Monjolinho sendo urbanizado tem também muitas das vantagens. Igual o colega Adriano disse, a gente vai poder estar cobrando lá do prefeito ainda mais, que possa ser feito mais coisas lá ainda para o bairro. A questão dos terrenos, vão valorizar, que a gente dizer que não vão, vai sim, porque vai ser o perímetro urbano, os terrenos vão estar fazendo parte da cidade. Então tem também a parte da valorização, que a gente acha que não é importante, mas mas hoje eu não tenho condição de arrumar. Mas às vezes hoje não, mas amanhã, depois, a gente tem condição de estar arrumando esses terrenos, a casa lá, passa a valer mais. Então a gente também tem que olhar pelo lado positivo, né?
Então, eu acho que querer taxar, né, como os vereadores, o prefeito, foi lido ali. Não é um projeto de agora, é um projeto que veio da época do Décio, passou pelo Décio, passou pela Rosângela, e hoje chegou aqui o promotor disse que tem que passar. Então, não é o Adriano, não é o Cassim, não é um vereador que quer passar o Monjolinho para perímetro urbano. Então, acho que é isso. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite para vocês. Então, pessoal, agora o Valmei vai responder a um vereador que fez um monte de perguntas, mas são perguntas repetidas. São perguntas que já foram respondidas, mas o Valmei, né, respondeu este vereador, que eu não vou falar o nome dele aqui, tá? Mas vocês vão aí assistir a resposta do Valmei, beleza? Eu até sugeri na primeira reunião nossa ali, para me jogar a última categoria. Sim. Só que o que aconteceu? Lá na promotoria, falou, não tem que ser, não, a gente tem que estudar o valor e colocar. Mas só que dá para a gente tentar argumentar e jogar na última categoria. A gente tentar fazer dessa forma. A gente sentar junto, estipular um valor ali, que essa categoria, se eu não me engano, está R$50 o metro quadrado do terreno para ser tributado. Coisa de R$50, para você ter ideia. Aí você pega um terreno lá de 200 metros quadrados, olha para você ver o valor venal desse imóvel. Aí você aplica uma alíquota lá de 2%, olha o que vai dar. É muito pouco, é pouco. Agora, tem áreas grandes, tem fatores que são jogados em áreas grandes que vai diminuir o valor. Não é porque tem 2, 3, 4 mil metros lá, tem um fator greba. Isso aí está tudo previsto em lei. Vai reduzir o valor. Então, e aí o pessoal está preocupado, não, vamos pagar, mas e o que vai ser de melhor para eles lá? Eles vão conseguir desmembrar os lotes, quem tiver na matrícula, vai conseguir extremar dessa matrícula, vai ter uma matrícula sozinha. Pode ser, está até instaurado, foi instaurado na época da Rosângela um processo de reurb, naquela região inteira lá. Podemos até aproveitar esse processo, amanhã ou depois, uma verba, e contratar uma empresa e fazer o levantamento lá, e cada um sair com sua escritura, seu título registrado. Eu não sei na onde. A tendência do perímetro urbano é só melhorar para eles, não é piorar para ninguém, não. E quando o Vanderlei fala em pobre, tem muita pobre, mas na vila também tem. E eu falo maior para você, é o lugar que mais paga. Se eu pegar hoje lá no setor meu, lá, tirar uma arrecadação de valores arrecadados, por região, por bairro, o que mais paga é lá, filho. É que nesse caso aí, o vereador insiste em baixar o preço do IPTU. Ele comparou o Monjolinho com a vila, você entendeu? Aí o Valmei está explicando para ele, né, que existem parâmetros, existem classes, e isso aí, é claro, que será respeitado, né, gente? Tem pessoas que estão aí recebendo benefício do CRAS, né? Então, essas pessoas vão ser assistidas. Vai ser uma outra forma. Só que não bate na cabeça de ninguém. Esse povo parece que não entende. É explicado, é falado, depois explica de novo, mas é difícil de entrar na cachola. Não sei o que acontece. Ô povo, como é que faz um negócio desse, minha gente? Sabe o que acontece? É que a pessoa só pensa nele, só pensa no umbigo dele, não pensa no todo, que as pessoas que pensam no todo, que pensam no geral, que pensam na comunidade, que pensam na cidade, com certeza essas pessoas não vão ficar aí fazendo perguntas, né, que não tem nada a ver com a lei que está obrigando o Monjolinho se tornar urbano, porque ele já é urbano. Ele é, de fato, ele vai passar a ser juridicamente. Eita, se tiver algum advogado aí, viu? Falei aí a sua língua, que legal, hein? Eu, repórter Cabelo. Sai daí não, tem mais, hein? Tem mais coisa. E na lei, eu tenho que trabalhar, não posso trabalhar com renúncia de lei. Não, mas eu me comprometo da gente trabalhar para que isso aconteça. Isso eu me comprometo. Certo. Até então eu não tinha comprometido com eles aqui, mas segundo o promotor, a gente não pode seguir dessa linha. Mas da forma, tem como a gente conduzir isso para a gente trabalhar na última categoria.
tem como a gente conduzir. Para você? Então, essa pergunta para você. Esse valor você vai... Vocês vão ver agora. O Valmei está falando e alguém da plateia, né, do povo que está lá na Câmara, pergunta sobre o valor mínimo, né? Até o Valmei pergunta, o que é o valor baixo para você? É que a pessoa não entende que o IPTU é um imposto predial e territorial urbano. Não é só ali o terreno, não. Você fez a casa, você vai pagar IPTU dos dois. Entenderam? Olha só, hein? Mas de vez em quando, o Valmei dá aquele corte rápido. Faca, é Tramontina. Tem outro menino ali que me procurou esses dias atrás de uma certidão de numeração para colocar. Como que eu vou colocar número numa área rural? Então, pessoal, o vídeo tá chegando no final, né? Porque agora é só blá, 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 blá. Um monte de gente falando um monte de coisa. Mas, falando a verdade para vocês, não tem como fugir. O bairro Monjolinho se tornará urbano juridicamente, porque ele já é de fato. Entenderam? Aí fica o vereador falando um monte de coisa ali, fala coisa pra lá, o outro fala blá blá blá, depois o outro fala também, mas bate na mesma tecla, né? Tudo já foi esclarecido, a população de Confidente sabe que o promotor de justiça já alertou os vereadores, já alertou a prefeitura não pode fazer nada lá, enquanto isso não for concretizado, não for juridicamente, olha só, hein? Enquanto não for juridicamente dentro da lei, todo mundo vai ficar sem assistência lá no Monjolinho. Viu? É isso. Porque se a prefeitura fizer, vai dar ruim para ela. Não adianta, sim, vereador chegar aí e ficar blá, 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 falando um monte de coisa na população, porque é lei, é a justiça. A justiça determinou, acabou. Então, esse projeto aí já passou de prefeito, vocês viram, né, engavetaram e tudo, mas chegou um momento em que vai ter que resolver, não é verdade? Isso vai ser muito bom para o bairro Monjolinho, vai ser ótimo, o bairro vai ter, né, a prefeitura vai investir mais no bairro, tá certo? Olha só, hein, que legal. E daqui a algum tempo, as pessoas vão entender que pagar o IPTU, o que vai voltar para o bairro é muito maior, porque é a união de todos pagando o IPTU. E esse IPTU vai voltar para o bairro. Que legal! O Repórter Cabelo fica por aqui. Se você gostou, se inscreva no canal, aperte o sininho. E a qualquer momento, o Repórter Cabelo vem com novas notícias. Tchau pra vocês. Roda a vinheta.